daremos continuidade ao conceito de óptica geométrica e para aquilo relembremos a noção da luz como sendo um raio, a propagação em linha reta. Mas, como poder explicar esse fenômeno que acontece justamente nessa situação? Tem-se um aquário e dentro do aquário é um peixe, mas a posição do peixe é observada por uma pessoa, não necessariamente é a posição real do próprio peixe. Como poder explicar que esse professor de física quebrou-se sua cabeça e continua vivendo sem ou sem derramar uma gota de sangue? Como poder explicar que esse lápis quebrou-se aparentemente, e como poder associar o fenômeno à própria visão, como poder melhorar as pessoas que sofremos de deficiências visuais, como poder melhorar nossa visão no campo próximo, no campo distante, para enxergar com clareza o que o mundo nos oferece por ver. E esse pato que está aqui, como poder explicar que o pato ainda continua vivo, mas uma parte do pato está no ar e outra parte do pato está dentro da água. E justamente por último, esse copo preenchido com água, onde a direção da seta muda por completo. Ia de esquerda para a direita e agora aponta de direita para a esquerda. Todos os fenômenos estão associados com o processo da refração da luz. Se diz que a luz viaja a uma velocidade constante no vácuo equivalente a 300.000 km por segundo, uma velocidade gigantesca, ou escrito na notação científica a 3 vezes 10 à oitava potência metros por segundo. Ainda assim é uma informação muito grande. E essa velocidade da luz definida na física e propriamente na relatividade, que é outro ramo da física, como sendo uma constante. Por isso que referencia-se a velocidade da luz mediante a letra C, da famosa expressão de Einstein, onde a energia e a matéria têm a mesma representação e estão associadas com essa informação, a velocidade da luz gigantesca. Supondo que nosso planeta, justamente estamos nessa posição do mundo e a Lua está distante, aproximadamente a 384.400 km. Mas observamos a Lua e muda de face cada 28 dias, sendo plena, sendo crescente, minguante e assim por diante as outras fases. Se a luz que vem da Lua é justamente a luz refletida pela superfície, mas essa luz vem do Sol, se diz que a luz da Lua, a reflexão da luz sobre a superfície da Lua, demora 1 segundo em percorrer essa distância até chegar aos nossos olhos. Parece uma velocidade gigantesca, mas ainda se demora 1 segundo em percorrer toda essa distância. E se fosse do Sol, a nossa estrela, o Sol está distante a muito mais que a Lua, a quase 150 milhões de quilômetros, mas a luz demorará, por mais que seja super rápida, demora aproximadamente 8 minutos em chegar a luz emitida pelo Sol até a superfície terrestre, aproximadamente 8 minutos. Isso implica que qualquer fenômeno que aconteça ou que lhe possa acontecer à nossa estrela, só observaríamos as consequências desse fenômeno ou o acontecido associado a esse fenômeno 8 minutos depois. Nesse sentido, estaremos vendo o passado de há 8 minutos. E se fossem as galáxias, as estrelas mais distantes, estaríamos observando para o nosso passado. Ou seja, que a luz é muito rápida, mas está associada com diferentes fenômenos quando percorre ou quando atravessa diferentes meios. Nessa situação é o próprio vácuo, e se não é o vácuo, teríamos o fenômeno de refração. Para me fazer entender nessa situação, há 2 meios diferentes, o ar e a água. Como consequência que a água é muito mais densa, que é a principal característica física que tem a água e o ar, a água é muito mais densa, essa densidade, mas por outras características propriamente do fluido,
faz com que a luz viaje a uma velocidade menor à própria velocidade que teria no vácuo, que é a máxima velocidade possível que a luz poderá possuir. E quando está percorrendo, ou quando a luz propaga-se por um meio, a sua velocidade será a máxima nesse meio, mas sendo menor que a velocidade de 300.000 km por segundo no vácuo. Como consequência dessa diferença de velocidade entre o meio, a água, e o ar, a luz quebra-se. Há uma diferença de orientação, e essa diferença de orientação está associada com a observação de dizer que o lápis quebrou-se. Vamos ver se me faço entender com esse exemplo. Supondo que é uma pessoa tomando banho na praia, e por algum motivo a pessoa pede socorro, mas imediatamente o salva-vidas observa que essa pessoa está a uma determinada distância. Há duas opções: ou ir em linha reta até salvar a vítima ou a pessoa que está pedindo o socorro, ou, sabendo que o salva-vidas tem uma maior velocidade na areia em relação da água, escolheria percorrer uma maior distância na areia, pois tem uma velocidade muito maior, gastando menos tempo na areia e quase em linha reta, o menor caminho com a velocidade menor, que é o caminho da beira do mar até a pessoa que está pedindo socorro. E como consequência dessa diferença de velocidades do salva-vidas, o caminho que menor tempo está associado até chegar à pessoa que está pedindo socorro é um caminho que não é uma linha reta. É um caminho que seria uma linha reta no meio e no outro meio outra linha reta. Mas nas diferenças entre meios há uma quebrada, uma orientação abrupta. Isso que mais ou menos faz referência ao fenômeno da refração da luz. E essa diferença de velocidades entre os meios define-se para a luz como sendo o índice de refração. O índice de refração é uma razão entre as velocidades. Se diz que define-se como sendo n, o índice de refração, equivalente à razão entre a velocidade da luz no vácuo em relação à velocidade da luz no meio. Então, no vácuo é o máximo valor possível, e nos meios tem uma velocidade sutilmente menor à velocidade que tem a luz no próprio vácuo. Dessa forma, por ser uma velocidade menor que a velocidade que tem a luz no vácuo, a razão resulta ser maior ou igual a 1, e só será 1 quando esse meio seja o próprio vácuo. Por exemplo, na água se diz que a razão, ou esse índice de refração da água, a razão entre a velocidade da luz pela velocidade da luz dentro da água, do vácuo, e a velocidade da luz dentro da água, na água, iria a uma velocidade máxima permitida pelo seu próprio meio, sendo 3/4 da velocidade da luz do vácuo. E 3/4 é equivalente a 0,75, ou seja, menor que o valor da velocidade da luz no vácuo. Fazendo o processo de divisão, observa-se que as constantes, nesse caso a velocidade da luz, simplificam-se, eliminam-se, e fazendo o processo de divisão de um fracionário por outro, basicamente obtém-se a escrita invertida desse fracionário. Se antes era 3/4, agora será 4/3. E 4/3 é equivalente a 1,33333, mas pelo menos mostra-nos que o índice de refração da água é equivalente a 1,33, implicando que a velocidade da luz dentro da água seja menor que a velocidade da luz no próprio vácuo. E nessa situação, o ar comporta-se muito similar a ser o vácuo, é muito próximo à velocidade da luz. Tem um índice de refração de 1,00001, varia pouquíssimo, mas essa variação tão pouca, poderíamos desprezá-la por completo. O índice de refração para alguns materiais específicos está ao próprio vácuo, embora esteja essa tabela na língua espanhola, espero me fazer entender por completo. O vácuo equivalente à unidade, a razão da velocidade da luz no vácuo pela mesma velocidade da luz no vácuo, equivalente à unidade. No ar, a pressão e temperatura atmosféricas normais, um valor
que varia numa 10 milésima parte ou 3 10 milésimas partes, muito pouco, podemos desprezá-lo. Na água, no álcool etílico, no vidro Pirex, por exemplo, tem índices de refrações diferentes. O plexiglass, que é o plástico que usa-se para conter alguns alimentos. O clorudo de sódio, ou simplesmente o hipoclorito, às vezes chamado comumente, tem um índice de refração diferente. E os materiais mais rígidos sobre nossa face da Terra, o diamante, tem um índice de refração de 2,42, implicando que a velocidade da luz nesse meio seja quase a metade da velocidade da luz que teria no próprio vácuo. Quase a metade. Bastante demorada. Uma das formas existentes na física para caracterizar a mudança de direção do feixe luminoso e mediante alguns argumentos geométricos que não faremos na disciplina é o que se conhece como a lei de Snell. Basicamente, há dois meios diferentes, nesse caso o ar e a água, cujos índices de refração são 1,00 ou 1,33, dizendo que a velocidade da luz dentro da água é menor que a velocidade da luz no ar. E essa diferença de orientação desse feixe luminoso podemos caracterizá-lo mediante, inicialmente, o ângulo de incidência do feixe luminoso sobre a superfície entre o ar e a água. Em relação à vertical, ou à direção perpendicular, ou à direção normal da superfície, tem-se o ângulo de incidência θ1, e o ângulo no qual saiu o feixe refletido. Mas a situação do dia de hoje é para o feixe refratado, o feixe que atravessou um meio para o outro e que sofreu uma diferença da sua orientação. Nessa situação, tem-se o ângulo θ2, que faz alusão ao feixe luminoso que atravessou a diferença ou a fronteira entre o ar e a água. E em virtude que o índice de refração da água é maior que o índice de refração do ar, há uma aproximação ou há um valor menor para o ângulo, há uma aproximação à direção perpendicular à direção normal do feixe luminoso refratado. Se fosse o contrário, de dentro para fora, de dentro da água para o ar, em algumas situações, independendo da própria inclinação, tem-se em linha reta. Basicamente, seria o ângulo 0 graus ou 0 radianos. Indo de baixo para fora, o feixe não sofre mudança de orientação, a menos que esteja inclinado. Esse ângulo de incidência θ1, pois é gerado ao feixe luminoso mediante essa fonte que está dentro da água. Que há uma diferença de um meio mais denso para um meio menos denso. Nesse caso, o meio mais denso é a água para o ar. E como consequência dessa diferença de índice de refração, há um acréscimo, há uma abertura desse ângulo, ou há um maior ângulo para o feixe luminoso que sai para o ar. Nessa situação, se diz que o feixe refratou, mas o seu ângulo em relação à perpendicular, à direção normal, aumentou. Como poder caracterizar esse fenômeno fisicamente e geometricamente? A resposta de todo um raciocínio resume-se como sendo a lei de Snell. Basicamente é uma expressão muito simples que nos mostra que à esquerda é o índice de refração do meio 1, seja o ar ou seja a água, do meio onde começou o feixe a propagar-se, com vezes o seno do ângulo do feixe quando incide sobre a superfície entre ambos meios. O raio de incidência, ou o ângulo de incidência, equivalente ao índice de refração para o segundo meio vezes o seno do ângulo de refração, lembrando-lhes que o meio refratado sempre faz alusão ao segundo meio, a mudança para o segundo. Isso representa-se com o θ2, ou rotula-se mediante o número 2. E dessa relação tão simples podemos obter algumas informações pertinentes, como por exemplo, essa diferença de orientação de θ1 para θ2, ou de θ1 dentro da água para θ2, um maior ângulo θ2 quando sai da água para o ar. Lhes compartilharei essa aplicação ou essa animação para que possam mexer justamente
o ângulo de incidência e mudar de meio. Poderia ser água, óleo e poderia ser qualquer outra substância mexida à vontade própria. E observando como varia essa inclinação do feixe refratado. Mas ainda assim vamos fazer um exercício para entender esse conceito. Vamos supor que existe um vidro de uma janela bastante grossa e tem ar à direita e à esquerda. De uma das partes desse vidro há uma moeda de R$1. E os raios que são emitidos por reflexão dessa moeda passarão pela camada de vidro e poderá ser observado justamente por um olho, por uma pessoa, um observador. E nessa situação há uma diferença de meios do ar para o vidro e do vidro para o ar, onde o ângulo de incidência em relação à superfície anormal do vidro, o feixe luminoso incide com o ângulo de 60, podemos calcular o ângulo de refração e posteriormente esse ângulo de refração por questões geométricas continua sendo o mesmo, mas visualmente, espero me fazer entender, uma linha horizontal continua com essa linha horizontal, o ângulo θ e o ângulo complementar são equivalentes, o tensio reflexo de θA, justamente θA, e a outra mudança de meio, onde caracteriza-se do vidro para o ar. A ideia será determinar justamente aonde que estaria essa moeda, pois uma pessoa observa que a moeda está nessa posição quando realmente estaria nessa outra. Como poder explicar essa diferença de orientação? Então, basicamente, comecemos pelos índices de refração do ar e do vidro. Do vidro é 1,50 aproximadamente. Tem vidros mais grossos, tem vidros diferentes, tem várias classes de vidros térmicos entre os quais. Mas um vidro comum poderia ser um vidro que tem um índice de refração de 1,50, 100 unidades. Aplicando a lei de Snell para o caso da incidência do ar para o vidro, tem-se o índice de refração do ar, o ângulo de incidência em relação à direção normal, 60 graus, e a o índice de refração de um vidro de 1,50 vezes o seno do ângulo de refração, θA. Mediante essa equivalência, e sabendo que o índice de refração do ar é 1, e o seno de 60 raiz de 3 sobre 2, poder-se dizer que justamente o ângulo de refração, ou o seno do ângulo de refração, expressa-se mediante essa equivalência como a razão entre esse elemento que passa para a esquerda, dividindo os índices de refrações, essa razão entre índices de refrações vezes o seno de 60 graus. Mas com base a essa informação, pelo menos substituindo numericamente o que tem-se e o que está à esquerda, haverá que isolar θA, justamente por isso está dentro da função seno. Como consequência, podemos aplicar arcosseno à esquerda e arcosseno à direita para manter viva a equivalência. A equivalência mostra-nos que podemos continuar com o processo, mas também desse resultado numérico será o arcocosseno desse resultado numérico e a esquerda simplesmente será o ângulo θA. Agora, na calculadora, o arcosseno é basicamente pressionar o botão Shift e posteriormente o seno a menos 1. Não cabe a palavra arcosseno nesse botão tão pequeno, mas seno a menos 1 faz alusão a ser arcosseno, que desse número que tem-se aqui resulta ser um ângulo em graus equivalente a 35,3 graus. E posteriormente, já conhecendo o ângulo θA, poder-se continuar com o raciocínio e dizer que, mediante a lei de Snell, para o processo de mudança de meio do vidro para o ar, sendo do vidro o índice de refração do vidro e do ar, a razão dessa informação podemos obter que o ângulo de refração justamente do vidro para o ar, θB, será equivalente a o seno de θB 0,86. E mais uma vez, aplicando arcosseno, será igual a 60 graus, ou seja, mantém a mesma orientação, são feixes luminosos paralelos, mas que estão sendo deslocados como consequência desse meio refratante que é o vidro, deslocados uma determinada distância. Poder-se aumentar a distância se a espessura do vidro
é muito maior. Mas isso explica porque observamos que o lápis quebrou-se quando começou-se a aula de hoje. Um lápis dentro de um copo com água aparentemente estava quebrado. Há outro processo que pode ser explicado mediante a lei de Snell. Será que a água tornou-se um espelho perfeito? Por mais que tenha tartaruga, mas o exemplo está associado com a superfície, ou essa parte superior da água. Da água nunca é um espelho, mas para alguns ângulos o é. Como poder explicar isso? Esse fenômeno chama-se reflexão total interna. E como mostra esse laser que incide entre a camada de ar e passa pelo vidro e do vidro para a água, a mudança é muito pouca, pois o vidro é bastante fino. O importante é o que acontece na água e reflete-se por completo e sai na mesma água, passando pelo vidro e de novo para o ar. Mas como poder explicar esse fenômeno que a camada de água funciona como se fosse um espelho perfeito, onde o índice de refração da água é 1,33, o índice de refração do ar é a unidade, aproximadamente. Em relação ao ângulo de incidência dentro da água, de incidência para a fronteira entre a água e o ar, se chegasse a aumentar o ângulo, aumentaria justamente a abertura, a diferença de orientação do feixe refratado. Aumenta o ângulo θ, aumenta ainda mais. E poderia ser que é um ângulo crítico, de tal forma que o ângulo seja equivalente a 90 graus em relação ao normal. E posteriormente, a partir desse ângulo crítico, não haverá informação alguma luminosa transmitida da superfície ou dentro da água para a superfície da água para o ar. E por que acontece isso, basicamente? As consequências, algebricamente, observa-se que, dependendo da diferença entre os índices de refrações e também do meio mais denso para o meio menos denso, que é justamente onde acontece, se tem, para o caso da água, um ângulo crítico, ou a fronteira entre a água e o ar, um ângulo crítico associado quando a direção do feixe refratado é justamente 90 graus. E seno de 90 graus é equivalente à unidade, portanto, resulta ser o seno do ângulo crítico da incidência do feixe luminoso equivalente à razão entre esses índices de refração. Ou seja, que o índice de refração do ar é 1 dividido por 1,33, sutilmente maior, 1,33, implicando um valor menor que a unidade. E para a água, poder-se calcular qual será esse ângulo crítico, conhecendo a fronteira específica entre a água e o ar. Isso explica também esse fenômeno, que nos dias super quentes observa-se nas rodovias. E não necessariamente é porque tem uma lagoa aqui, não é água. É o que se conhece coloquialmente como sendo uma miragem. E uma miragem é justamente esse fenômeno, mas no sentido contrário, pois a camada de ar que está muito próxima à superfície, que é o asfalto, e o asfalto, por ser bem escuro, absorve calor pelo processo de irradiação que chega do Sol, mas esse calor faz com que a camada de ar mais próxima ao asfalto esquente-se, dilate-se e mude sutilmente o índice de refração do ar, sendo um ar menos denso e um ar com índice de refração diferente ao ar que está à altura do motorista que está dirigindo, ou a 1,5 metro de altura, é diferente. Seja uma variação de uma centésima, uma milésima parte, pelo menos a um ângulo bem raso, lá no horizonte observa-se uma reflexão completa e total interna, onde o meio, a uma altura de 1 metro, o ar visualizado por esse observador tem um índice de refração maior que o índice de refração da camada de ar super próxima a essa superfície de asfalto. Portanto, uma reflexão total interna, e aquilo que observa-se, que aparentemente é água, é o reflexo do próprio céu. Isso explica por que dessa caminhonete observa-se o seu reflexo e desse caminhão também observa-se o branco. Aplica-se em outros fenômenos como o que é o prisma. Sem o uso de espelhos, poder-se mudar de orientação um feixe luminoso que é representado por esse esquema mediante o ângulo crítico, dependendo dos meios e dos meios específicos, um meio com relação ao outro,
Poderia ser que para alguns ângulos seja transmitida essa informação luminosa, mas para outros seja completamente refletida. E essa reflexão completa e interna simplifica o processo, pois não necessita-se de espelhos, simplesmente com um prisma que facilita a mudança de orientação. Aliás, se fosse uma seta de baixo para cima, a seta ficaria no sentido contrário, de cima para baixo, uma inversão de orientação. Observa-se também esse fenômeno no horizonte, nos dias quentes, mas uns dias que não sejam com muitas nuvens. Quando finaliza o dia, o lusco-fusco, pela camada de ar ser mais quente, mais próxima à superfície, e essa outra diferente em relação à mais próxima à superfície, mostraria-se que o lusco-fusco desvia-se um pouco angularmente, onde está a posição real. Ainda assim no horizonte não se poderia ver, mas como a camada de ar está tão quente, há um desvio luminoso e mostraria-se uma posição aparente, tardando por alguns poucos minutos a finalização do dia, ou seja, o lusco-fusco, que justamente mostra essa imagem. A posição real do Sol e a posição aparente do Sol. Um reflexo ou a camada de ar na atmosfera age como se fosse um espelho, demorando por poucos minutos, talvez 2, o finalizar do dia, o lusco-fusco. Tem um fenômeno que poderia explicar justamente mediante essa lei de Snell e mediante o processo de refração. Supomos que existe uma pessoa que está mergulhando e com seus óculos de mergulho observa dessa lagoa uma pessoa de pé e um coqueiro. Mas com relação a esse ângulo, diria-se que os raios luminosos emitidos pela pessoa e pelo coqueiro, quando a pessoa observa ambos ao mesmo tempo, ao mesmo instante, observaria que ambos objetos, a pessoa e o coqueiro, estão de cabeça um com o outro. Será isso possível? Basicamente, é possível. Se caracteriza-se mediante a lei de Snell e se diz que o índice de refração da água é 1,33 e do ar 1. Portanto, o ângulo crítico da água será equivalente ao seno do ângulo crítico será equivalente a 0,75 ou 750, implicando que, ao aplicar a cosseno à esquerda e à direita, o ângulo crítico é 49 graus. Todas as informações, todos os raios luminosos que possam percorrer essa distância e ser transmitidos a 49 graus serão observados como se fossem completamente planos. Diria-se a pessoa está de cabeça com o coqueiro, mas na verdade é uma desviação dos feixes luminosos que mostram uma ilusão óptica. Com base a esses índices de refração entre a água e o ar, poder-se aplicar também para prismas, mas nesse caso, igual ao caso anterior, para pentaprismas. Observa-se justamente que os binoculares não usam espelhos. Os espelhos às vezes não são perfeitos e, portanto, a ideia seria espaçar as aberturas dos objetivos para que a pessoa possa observar muito melhor o que deseja observar com os binoculares. Nas câmeras fotográficas profissionais tem-se um pentaprisma. Na parte superior da câmera, o observador das câmeras análogas e não digitais, mas as mais caras possuem um pentaprisma. A ideia seria, sem espelhos, fazer a mudança de orientação para que a pessoa observe, pondo o seu olho aqui, observe o que é transmitido mediante o sistema ocular mediante o sistema dos objetivos da própria câmera profissional. E esse mesmo princípio aplica-se para o caso das fibras ópticas, que a ideia seria transmitir a luz sem que saia do meio, ou seja, usar um meio muito denso, um meio com índice de refração grande em relação ao ar que está de fora, ou usar um revestimento de outra fibra óptica ou de outro material cristalino, mas com índice de refração menor, sutilmente a esse que está no caroço, no centro, implicando que a informação luminosa seja transmitida mediante reflexões completas, totais e internas. Embora esteja
sendo dobrada, mudando de formato, a luz poderá ser transmitida e será o princípio pelo qual se usa para acendoscópios, como poder iluminar a barriga de uma pessoa. Não se pode enfiar nem pôr uma lâmpada lá dentro, mas sim se poderia transmitir a luz emitida por uma fonte luminosa para que saia justamente e ilumine essa cavidade e, ao mesmo tempo, uma câmera minúscula poder observar e registrar o que se está fazendo o processo do exame, que é observar se há úlcera, se há alguma doença específica, introduzindo-lhe essa cânula às pessoas quando estão anestesiadas. Como poder explicar esse fenômeno? Tem a ópera de Sydney, mas tem a imagem da ópera e tem a imagem da ópera na parte de embaixo, tem a imagem da ópera aqui, mas principalmente o prédio não se enxerga com muito detalhe, observa-se difuso, mas mediante essa taça com água, observa-se super bem. Como poder associar esse fenômeno à mudança de direção da luz? Basicamente, nos leva à noção das lentes finas, onde há de duas classes, as lentes convergentes e divergentes. A convergente é o que conhecemos no nosso dia a dia como sendo as lupas, e as divergentes não tem nome para aquilo, mas as pessoas que sofremos de de miopia, sabemos o que significa isso especificamente. São essas lentes mais finas no centro e mais grossas na periferia. Ou seja, uma lupa muito fina na borda e muito grossa no centro. E as lentes divergentes, que são muito finas no centro e mais grossas na periferia. Esse seria o negativo do que acontece com uma lente convergente. De vários perfis e vários formatos existentes, poderiam ser biconvexas, ou simplesmente plana e convexa, ou simplesmente curvinha na parte interna direita, mas mantendo a mesma concavidade. E poderia ser ao contrário para as lentes divergentes, dependendo do caso, dependendo do material do sistema óptico, usa-se um arranjo entre várias lentes para melhorar a imagem e poder recriar com detalhe aquilo que se deseja captar, se fosse o caso das câmeras. Mas uma bola de Hurge também funcionaria como uma lente. Uma pessoa pegando essa bola de vidro poderá se enxergar os seus pés, só que no sentido contrário, justamente, pois os pés estariam de baixo nessa imagem, mas está observando de baixo para cima. Uma lente, seja convergente ou divergente, muito similar aos espelhos esféricos, é constituída como a junção de duas calotas esféricas, duas esferas de raios diferentes ou de raios iguais, e quando juntam-se entre si, diria-se que constituem uma lente esférica, uma lente de ser convergente ou de ser divergente, dependendo dos tamanhos, mas o importante é que a convergente é muito mais grossa no seu eixo de simetria e a divergente é muito mais fina no seu eixo de simetria. A divergente acontece o mesmo fenômeno, mas simplesmente seria o espaçamento entre duas superfícies esféricas. Duas superfícies que poderiam ter o mesmo raio ou raio diferente, como acontece justamente nessa imagem que está aqui. Então, uma lente convergente é uma lupa, e sabemos que podemos queimar as formigas, as folhas, ou que seja com uma lente convergente, uma lupa, se temos uma fonte luminosa intensa, como é o nosso Sol. Mas quando focaliza-se nessa linguagem coloquial e vulgar, estaria se caracterizando um ponto específico onde concentra-se todos os feixes luminosos que incidem sobre essa lente, cuja orientação são paralelos entre si e constituiriam um plano focal. Isso permite construir imagens por completo, não necessariamente o ponto do Sol, mas poderia usar-se para fazer uma projeção. Ou seja, uma lente convergente perfeita poderia juntar esses feixes em um ponto, a menos que seja um pouco irregular. Por isso que dizem lentes finas, não necessariamente tão grossas, pois têm alguns efeitos esféricos. Depois me farei entender como caracterizar esses efeitos. Uma formação de imagem das lentes convergentes, podemos dizer que existe um foco ou uma distância focal, fora um plano
um plano por completo, mas está a uma distância em relação à direção, à orientação da própria lente. Poderia ser antes ou depois, não tem problemas. Mas há uma distância focal que mostra o foco, onde que raios luminosos paralelos em relação ao seu eixo de simetria estariam convergindo nesse ponto específico. É o que significa uma lente convergente. E para um objeto, uma distância O de objeto com um tamanho dado, constrói-se a sua imagem de onde estaria mediante uma sequência de raios básicos. Um raio paralelo ao seu eixo que posteriormente orienta-se em direção ao próprio foco, um raio que passa pelo foco anterior e depois orienta-se na direção paralela ao próprio eixo, e um último poderia ser justamente pela metade, onde se juntaria nesses três feixes, existiria a imagem. Uma pessoa poderia observá-la, mas a verdade há que observá-la através do próprio sistema óptico, como é o caso das lupas. Uma lupa observa-se a sua imagem através do próprio sistema óptico, não fora, não se projeta. Poderia projetar-se, mas nesse caso, dependendo da distância, existe a imagem que observa-se através do sistema óptico, que chama-se imagem virtual ou imagem real. Vamos fazer a diferença entre essas duas. Deixa eu explicar como funciona. Tem o ponto focal, linhas que vêm do infinito paralelas entre si e convergem num ponto específico, constituindo um plano. E o processo de desviação justamente é a refração. Agora sim, a imagem poderia ser real, poderia ser virtual. Nesse caso, uma imagem observada num anteparo é uma imagem real. A pessoa pode tocar, palpar essa imagem, pôr os seus dedos e medir essa imagem. Você pode projetar. Poderia ser fidedigna ou muito diferente de uma imagem real, mas pelo menos mostraria-se onde que está essa imagem. Uma lente divergente cria somente imagens virtuais. Isso implica que para observá-las há que ver através da própria lente e nunca jamais projetá-las. E nesse caso tem-se que o foco de uma lente convergente com um sinal negativo, pois está justamente antes de onde estaria em relação às lentes convergentes, ou seja, com um raio de curvatura anterior a onde o objeto poderia ser localizado. Para mostrar que realmente uma lente convergente cria imagens, mas imagens virtuais, imagens que só poderão ser vistas mediante a observação através do sistema óptico, tem o mesmo princípio do caso anterior. Um feixe luminoso paralelo ao eixo que posteriormente assumirá a direção do foco, mas o foco para fora. Um feixe luminoso que passa na direção do próprio eixo e continuará assim por diante, mas posteriormente será refletido na direção paralela ao próprio eixo. E um feixe luminoso que passa justamente pelo eixo, pelo seu centro de simetria da própria lente. Onde cruzam-se esses três eixos, mostra-se a imagem. E a imagem é da mesma orientação, mas com um tamanho menor, um poder de magnificação inferior. Isso explica porque, às vezes, as pessoas que sofremos de miopia, os nossos olhos, quando usamos os nossos óculos, observam-se com um tamanho um pouco menor ao tamanho que realmente temos. Os nossos olhos e o que uma pessoa de fora nos veria, os nossos olhos através dos nossos óculos. Uma lente divergente, como mostra-se nessa imagem, abre os próprios feixes luminosos. Por mais que sejam paralelos, sairão com uma diferença na sua orientação. Nunca, jamais convergirão. Mas convergiriam num ponto negativo. Por isso que explica porque a distância focal de uma lente divergente é caracterizada mediante o sinal negativo. Ou seja, diria-se que está no sentido contrário ao deslocamento, à linha de transmissão do próprio feixe luminoso. A equação das lentes finas, depois de fazer uma análise geométrica, chega-se maravilhosamente numa expressão idêntica para os espelhos curvos, côncavos e convexos como para a lente convergente.
Mas nesse caso, para as divergentes, é um pouco diferente, pois há que assumir o sinal negativo do foco e a imagem também será negativa, nunca será no sentido posterior à própria lente. Isso implica que as imagens das lentes divergentes sempre serão imagens virtuais, implicando em física que são imagens que há que visualizá-las através do próprio sistema óptico, embora nas lentes convergentes poderão ser projetadas. E quando projeta-se em uma parede, essa imagem é real, todo mundo poderá vê-la por completo e medi-la. O poder de magnificação das imagens ou do sistema óptico, seja uma lente convergente ou divergente, expressa-se mediante a razão do tamanho da imagem em relação ao tamanho do próprio objeto, ou mediante a razão entre a distância da imagem em relação à distância do próprio objeto. Embora seja o sinal negativo, não tem dificuldades algumas, pois o poder de magnificação poderia ser positivo para dizer que ampliou demais essa imagem, como é o caso de uma lupa, ou poderá ser negativo para dizer que houve uma redução do tamanho da própria imagem, do próprio objeto, a sua imagem é menor que a do próprio objeto. Posteriormente, lhes compartilharei também essa animação ou essa simulação, onde poderão mexer as posições desse objeto e observarão para uma lente convergente, aonde formar-se a sua imagem projetada. E, por último, um exercício, o objetivo da próxima lente convergente. Um objeto localiza-se a 10 cm de uma lente convergente de 15 cm de distância focal. Determinar a posição e o tamanho da imagem. Para lentes convergentes, a equação que caracteriza a posição do objeto, da imagem e do foco, essa é a relação. Os dados principais são a distância focal, 15 cm, a distância do objeto até a lente são 10 cm. E, portanto, a distância da imagem não se pode obter diretamente, mas sim a razão de 1 pela distância da imagem equivalente a 1 dividido pelo foco. Se esse elemento, esse termo passa-se à direita, entrará com o sinal negativo, e 1 dividido pela distância do próprio objeto, sendo equivalente à multiplicação entre ambos os elementos no denominador, a multiplicação para constituir o numerador menos 1 vezes 15, implicando que seja 1 dividido por 30 centímetros. Em outras palavras, a distância da imagem está a menos 30 centímetros, que o do objeto estava a 10 centímetros. E o poder de magnificação, nesse caso, será a razão entre as distâncias, a distância da imagem em relação à distância do próprio objeto, implicando que os negativos saiam e, portanto, 30 dividido por 10 centímetros com centímetros aniquilam-se, será uma magnificação de 3 vezes, ou às vezes é escrito como sendo 3x, que simboliza 3 vezes. Mas nesse caso, diria-se que o objeto, com uma lupa muito próximo dessa lupa, o objeto tem um tamanho pequeno, a 10 centímetros de distância, mas sua imagem está a 30 centímetros com o triplo do seu tamanho, a 30 centímetros aparentes, a imagem virtual, aqui observá-la mediante o próprio sistema óptico, mas tem o poder de magnificação. Essa é a grande vantagem de usar as lentes convergentes para observar objetos muito pequenos, e também um conjunto e um arranjo dessas lentes poderá ou nos permitirá observar objetos distantes ou muito próximos. Com a explicação de hoje, nos veremos numa próxima aula.